Boa noite, realmente é uma alegria ter você aqui conosco no canal do Ático Curitiba. Mais uma vez, ou talvez pela primeira vez, você está acessando aí o nosso site e está participando conosco. As melhores boas-vindas para você nessa noite, nessa celebração que é a última deste ano de 2020. Um ano atípico, diferente, um ano talvez difícil para muitos, né? Talvez você tenha contabilizado perdas, talvez você tenha tido dificuldades, problemas no trabalho, problemas financeiros, talvez a pandemia que causou muito medo. Mas a gente pode ter uma certeza que Deus, aquele a quem nós buscamos e a quem nós cultuamos aqui nesse momento, sempre está perto da gente, sejam quais forem as circunstâncias. Quero, nesse contexto, te convidar a estar cantando, estar louvando com a gente, com essa próxima canção do Estevão Queiroga, A Partida e o Norte. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, num solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Como nós comentamos e falamos a respeito do ano de 2020, que está se findando, tantas coisas aconteceram, dificuldades e problemas, o medo, né? Isso começou ali por volta do mês de fevereiro, março, onde parece que tudo mudou e houve uma reviravolta em toda a situação do mundo, né? E nós estamos aqui agora nesse momento e a gente gosta de usar esse momento, esse tempo, para parar um pouquinho, refletir, deixar com que Deus fale ao nosso coração.
Então eu queria que você usasse esse tempo aí para você analisar como foi esse ano de 2020. O que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer, como você encarou toda essa situação nova. E coloque diante de Deus a sua vida, agradeça talvez os presentes que você recebeu, presentes disfarçados que Ele te mandou, você nem percebeu. Agradeça a Deus e clame, ore pelo novo ano que está se iniciando aí logo mais. Use esse tempo, reflita e fale com Deus. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, porque nós chegamos até aqui, quase o final do ano de 2020, esse ano tão diferente, com tantas mudanças que aconteceram na vida de todos nós. Mas te agradecemos porque o Senhor demonstrou a sua presença, a sua graça, sua bondade para com todos nós. Pessoas conhecidas perderam seus entes queridos, mas o Senhor com certeza confortou e tem confortado, Pai, essas situações. O Senhor também tem nos abençoado, tem nos protegido, o Senhor tem curado a vida de pessoas têm sido restabelecidas em relação a essa pandemia e pessoas até então, até agora, estão sendo livradas, Pai, de contrair esse vírus e continuam firmes. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos, Pai, te pedir e clamar para o próximo ano, para tudo isso que vem pela frente. Estamos quase no ano de 2021, poucos dias entraremos nesse ano. Nós queremos pedir a Tua graça, nós queremos pedir as Suas misericórdias, Pai, o Seu amor, a Sua bondade, a Sua presença nas nossas vidas, para que possamos entender que em meio às circunstâncias, em meio a tudo isso que está acontecendo, o Senhor continua controlando, dirigindo, sendo soberano, sendo o Deus presente, o Deus que está conosco. Fica com a gente no decorrer de toda essa celebração e fala aos nossos corações, através dessas canções, das orações, da palavra que vamos ouvir logo mais. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a mim e a você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, hoje já nasceu bebê Jesus.
hospital. Nasceu num curral só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos, o capítulo 12 e o versículo 2. Acompanhe com a gente agora as notícias da nossa comunidade, assistindo aí o Ático News. descuidar. É melhor ficar onde mora pra não ter que remediar. Claro que essa demora pode até te incomodar, mas a ciência corrobora, é melhor se isolar. Fique em casa até tudo melhorar. Fique em casa e não saia pra passear. Fique em casa, se segura no sofá.
Seja muito bem-vindo à nossa terceira e última mensagem da série Não Entregue os Pontos, onde nós, na primeira mensagem, conversamos com a temática Não Deixe a Esperança Acabar. Olhando para o personagem Pedro, um pescador, um homem simples como nós, quando diante de uma pesca frustrada, não entrega os pontos. Diante de uma noite frustrada, de uma noite em que nada aparentemente deu certo, não deixa a sua esperança acabar. Mas também nós conversamos sobre um outro personagem. Um personagem marginalizado, um personagem que estava esquecido pela sociedade, desacreditado. Nós conversamos no nosso segundo encontro sobre o cego de Jericó, que mesmo tendo motivos de sobra, não entregou os pontos. Que mesmo tendo motivos de sobra, não perdeu a fé pelo caminho. Então, nesses 2 domingos, nós fomos desafiados a não entregar os pontos, não deixando a esperança acabar, não entregar os pontos, não perdendo a nossa fé pelo caminho. E hoje, nesse nosso terceiro e último encontro dessa série, nós vamos conversar sobre um outro personagem que está narrado também no Evangelho de Lucas. Hoje, pensando no tema não entregar os pontos, nós vamos falar sobre em nós não abandonarmos as possibilidades. Quando pensamos em não entregar os pontos e quando pensamos em não abandonar as possibilidades, vem à nossa mente o personagem de Lucas, capítulo 19. Mas para que venhamos a ter essa perspectiva de não entregar os pontos, possamos ter essa disposição de não abandonar as possibilidades, nós vamos precisar de algumas posturas. E a primeira postura que nós iremos precisar é: não se iniba diante das limitações pessoais. Não se iniba diante das limitações pessoais. Vamos voltar em 1994, ano em que a seleção brasileira foi pentacampeã mundial. Agora, imagine se você estivesse ido até o aeroporto para, quem sabe, receber a seleção, receber aqueles atletas que tinham acabado de ganhar o campeonato mundial. Certamente você teria saído frustrado daquele lugar. Por quê? Porque ali nós conseguimos ver que as pessoas elas estavam se aglomerando. Ali havia um empurra-empurra, ali estava acontecendo uma correria. Por quê? Porque todas as pessoas queriam tirar a melhor foto, estar ali no melhor local para ver a passagem daqueles atletas. Muito provavelmente poderíamos sair frustrados dali. Porém, o texto, o personagem que nós vamos ver hoje, ele passou por uma situação muito semelhante. Não teve nada de aeroporto, não teve nada de seleção pentacampeã mundial, mas a palavra de Deus nos diz que em certa ocasião Jesus passava por um povoado e isso fez com que as pessoas se aglomerassem. Isso fez com que houvesse um empurra-empurra. Por quê? Porque todos estavam querendo ver o Mestre. Todos queriam ver Jesus. Porém, o personagem de Lucas capítulo 19 era um homem de pequena estatura. A Bíblia menciona que era um homem de pequena estatura e por conta disso ele teve que ter uma estratégia para conseguir ver o Mestre. Mesmo impossibilitado pela multidão e por sua baixa estatura, ele não desistiu, ele não entregou os pontos. Mesmo diante das adversidades, ele não perdeu a oportunidade, a perspectiva de buscar, de ver a Jesus. Mesmo sendo um homem pequeno, de pequena estatura, Zaqueu cria uma maneira para realizar
que ele pretendia, que era ver Jesus, ver o Mestre. Zaqueu vence a sua limitação física. Zaqueu achou uma solução para o seu problema subindo em uma árvore. Aquele homem foi um estrategista. Vergonha e medo era algo que não cabia no seu vocabulário. Ele não teve vergonha, ele não teve medo por conta da posição a qual ele ocupava, do que iriam falar para ele naquele momento, vendo aquele homem se expondo daquela maneira. A narrativa vai nos dizer que Jesus entrou em Jericó e atravessou aquela cidade. Nós vimos isso claramente quando nós conversamos sobre o cego de Jericó, sobre o cego que foi curado, sobre o cego que foi salvo. Mas estudando sobre esse assunto, eu me deparei, e me desculpe aqui com a redundância, mas eu me deparei com o comentário de um comentarista bíblico, que eu creio que, eu não acredito que ele tenha dito essas palavras com tom de brincadeira, mas certamente essas palavras foram ditas crendo na soberania de Deus, quando ele diz o seguinte: Jesus não pretendia parar na cidade, ele acabou atravessando a mesma, pois o homem que Jesus pretendia visitar não estava em casa, mas sentado num galho de árvore à beira da estrada. Mas estava sentado num galho de árvore à beira da estrada. O encontro, é óbvio que o encontro de Jesus com Zaqueu foi um encontro intencional, pois nós já falamos sobre isso. Jesus, ele age de uma maneira certeira. Todas os encontros de Jesus, as abordagens de Jesus, elas são intencionais. E sempre quando acontece um encontro desse, vidas são transformadas. Milagres acontecem. E com Zaqueu não foi diferente. Porém, antes de Lucas registrar, ou antes de Lucas direcionar a sua escrita, a sua narrativa para o sofrimento de Jesus, para o caminho de Jesus até a cruz, Lucas registra o último encontro do Mestre. Zaqueu é o último personagem mencionado por Lucas a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Olha o que o texto diz. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Vamos nos atentar aqui então, primeiramente, à cidade de Jericó. Jericó é um centro comercial muito importante. Uma cidade que ficava, que era de fácil acesso à Judéia, à Arábia, à Pérsia, o Egito. Porém, para um publicano, para um coletor de impostos sobre artigos importados, sobre artigos exportados, Jericó era um local excelente, pois era um local onde passavam várias pessoas, onde tinham várias mercadorias, vários artigos. Uma segunda questão, Jericó também é conhecida como a cidade dos sacerdotes. Mas o texto não menciona em momento algum que Jesus tem um encontro com esses sacerdotes. Essa é a narrativa. É nesse contexto que acontece o encontro de Jesus com Zaqueu. E olha o que o texto continua a dizer para nós. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A versão original começa com a palavra eis. Palavra essa que conota para nós que ali pode acontecer algo de extrema importância. Que vai acontecer algo muito importante, algo que poderia mudar a vida de alguém, algo que poderia mudar a vida daquele que se encontrasse com o Senhor. E foi isso exatamente que aconteceu com Zaqueu. Exatamente o que aconteceu com Zaqueu. E olha que interessante. O nome de Zaqueu
ele pode ser traduzido de duas maneiras. A primeira, Deus recorda-se, ou o justo, o puro. E por que interessante? Porque os publicanos, eles eram considerados pecadores públicos pelos judeus. Eles estavam fora do alcance da possibilidade de qualquer possibilidade de arrependimento. Não apenas eles, mas também a família desses publicanos era uma família marginalizada, uma família esquecida pela sociedade. Os publicanos pertenciam à mesma categoria ética dos ladrões, das prostitutas, dos assassinos, dos adúlteros. Eles estavam completamente fora do alcance da possibilidade de arrependimento. A tradição rabínica da época aconselha não aceitar esmolas de um publicano. A tradição rabínica da época não reconhecia um publicano como testemunha. E não somente ele, mas a sua família também era tratada da mesma forma. Nós podemos perceber que aqui, nessa situação, nessa narrativa, existia um tabu. Aparentemente, o publicano ele era odiado por duas razões. Primeira delas, a sua colaboração com o poder romano, e a segunda, a sua corrupção. Colaborar com o exército romano, com o poder romano e a corrupção daqueles homens. O publicano era aquele camarada que arrecadava o dinheiro que servia para financiar a administração e o exército romano, e o que sobrava ele embolsava. O que sobrava ficava com ele. Então, não havendo um limite oficial, o abuso era real. Não havendo um limite oficial, o abuso era fácil. E para piorar a situação de Zaqueu, a Bíblia vai mencionar para nós que ele era o maioral dos publicanos. O maioral. Ele está numa posição de ter todas as vantagens legítimas e ilegítimas da profissão. Zaqueu é apresentado não só como publicano, mas como rico, como um homem rico. Porém, o que nós vamos observar aqui, através desse encontro com Jesus, entre Jesus e Zaqueu, é que Jesus é aquele que quebra paradigmas. Jesus é aquele que vê além, aquele que ama. Jesus é aquele que perdoa. Olha a continuação, versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu falando aqui. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Zaqueu procura ver quem é Jesus. Ele está interessado em conhecer a Jesus, mas por conta da sua baixa estatura, ele não consegue. Porém, para uma pessoa desprezada pelos rabinos de Jericó, para os mestres de Jericó, este novo rabino itinerante, agora que é Jesus, na cabeça de Zaqueu poderia oferecer algo novo para a sua vida. Algo que transformasse, que mudasse o seu contexto. Mas o texto diz que Zaqueu não consegue enxergar Jesus. Porém, o que nós precisamos destacar aqui é que Zaqueu não entregou os pontos. Zaqueu não abandonou as possibilidades. Mesmo diante do fato de ser excluído, de ser marginalizado pela sociedade, Zaqueu não se inibiu diante das limitações pessoais. Mesmo ciente de que tinha a pequena estatura e de que o que ele estava prestes a fazer poderia ser uma situação vexatória, Zaqueu não se inibiu. Zaqueu não abandonou a única possibilidade que ele tinha de ver Jesus, de ver o Mestre. Por isso, não importa o que você está passando hoje, não importa quais sejam as limitações físicas, emocionais, sentimentais, sejam elas quais forem.
nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos perder as possibilidades. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não perca o foco. Não abandone as possibilidades. Não se iniba diante das suas limitações pessoais. Mas além de não se inibir diante das limitações pessoais, olhe sempre na direção correta. É o que nós podemos falar aqui, que Zaqueu estava no lugar certo e na hora certa. Podemos interpretar o desejo de Zaqueu em ver Jesus como um desejo profundo em seu coração. Um desejo, ou podemos ver como algo verdadeiro, algo legítimo, para que acontecesse uma mudança, uma transformação de vida. Pois como a palavra diz, Zaqueu até poderia ser um homem rico, ocupar um cargo público alto, podia ter uma casa bonita, uma família, status, bens, mas o seu coração estava vazio. E esse vazio em seu coração é um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. O vazio do coração de Zaqueu, o vazio do nosso coração, só pode ser preenchido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Zaqueu era um homem que aparentemente tinha tudo, mas a sua vida não era plena. Pois no versículo 7, nós vemos as pessoas o taxarem de pecador. Pecador. Porém, mesmo ouvindo tudo o que falava a seu respeito, aquele homem ele tinha a visão mais nobre do que um ser humano poderia ter. A visão de que ele precisava ser transformado pelo Senhor. Que ele necessitava ser transformado pelo Senhor. E aí vem uma pergunta para nós. Em qual direção nós estamos olhando? Será que nós estamos olhando para a direção certa? Será que as adversidades não estão impedindo nós de olharmos para a direção correta? Que possamos fazer essa reflexão. Se sim, que possamos orar ao Senhor para que venha desvendar os nossos olhos e assim possamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, para o local, para o lugar certo. O versículo continua, o texto continua. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Essa figueira brava, no original, é identificada como sicômoro. Sicômoro que certamente era a árvore que Zaqueu precisava. Por quê? Porque é uma árvore que tinha os seus galhos próximos, os seus galhos fortes, os galhos próximos ao chão, então fácil de subir naquela árvore, e uma árvore que em determinada época do ano, as suas folhas, por serem grandes, aquela pessoa podia subir naquela árvore, ver as pessoas, mas ela não podia ser vista. Então era o local ideal para Zaqueu se esconder ou, quem sabe, ficar ali protegido daquele povo, a qual chamava ele de pecador. Zaqueu enxerga aquela árvore e ele não pensa duas vezes. Ele sobe em cima dela. Zaqueu foi estratégico, ele olhou na direção certa, ele não titubeou. Porém, alguns comentaristas vão dizer que Zaqueu ele foi curioso. Outros vão dizer que Zaqueu agiu como um moleque naquela situação. Mas o fato é que Zaqueu teve uma atitude certa, uma atitude correta. Zaqueu não ficou parado, Zaqueu não ficou olhando para suas limitações, Zaqueu não entregou os pontos, ele não perdeu a possibilidade. O que ele fez? Ele subiu naquela árvore, ele olhou para a direção correta. E aqui mais uma vez eu pergunto, para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Então,
além de não se inibir diante das limitações pessoais, além de ter precisão em olhar sempre na posição correta. Uma terceira questão que nós podemos observar aqui: enxergue além do que vê. Enxergue além do que vê. Por que eu falo isso? Porque boa parte daquela multidão, daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, elas nem sabiam quem ele era. Ou, pior do que isso, elas estavam seguindo Jesus apenas por conta do que ele poderia proporcionar para aquelas pessoas. Curas, milagres, transformações. Elas estavam interessadas no poder de Jesus, mas não em caminhar com o Senhor. Não em se render como Jesus sendo o seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas viam Jesus, mas nada faziam para serem vistas. E eu preciso deixar muito clara essa frase que eu acabei de colocar aqui, que nós não precisamos fazer nada para que Jesus nos veja. Nós não precisamos fazer nada. Porém, Zaqueu conseguiu ver além do óbvio. Ele conseguiu ver quem era Jesus e ele permitiu ser visto por Jesus. Zaqueu estava com o coração disposto a receber o Mestre. O versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus sabia muito bem quem estava naquela árvore. Jesus sabia muito bem o nome de Zaqueu. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus verbaliza que quer ficar na sua casa. Jesus vai contra todo o código ético da época. Jesus vai contra todos os tabus dos judeus, dos rabinos, dos mestres da época. Por quê? Porque Jesus busca contato com o pecador público para aquele povo, para aquela sociedade. Jesus entra na sua casa. E aqui nós conseguimos ver um sinal de confiança. Jesus, muito provavelmente, se alimenta com aquela família, que nós conseguimos também ver aqui um sinal de intimidade. No encontro com Zaqueu, Jesus, ele não prega, não acusa, não promete, não analisa a vida moral, ética daquele publicano, daquele pecador, daquele homem. Mas os atos, as ações de Jesus, elas falam muito mais alto do que suas palavras. Por quê? Porque Jesus vive. Porque Jesus pratica o que ele fala. Jesus vive e pratica o que ele fala. Na sua própria casa, Zaqueu é o convidado de Jesus. Zaqueu foi salvo. Zaqueu foi visitado por Jesus. Zaqueu não entregou os pontos. Zaqueu não abandonou as possibilidades. Porém, o texto continua. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Essa mudança, essa transformação de Jesus, essa atuação de Jesus, ela tem um resultado imediato. Recebeu com alegria. Zaqueu é surpreendido e reconhece que o momento é um momento decisivo. Para Zaqueu tudo muda. Zaqueu não estava nem aí com o que os outros iriam falar. Ele não estava nem aí com a sua reputação. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Porém, no Evangelho de Lucas, nós encontramos algumas vezes Jesus eliminando esses limites. Jesus querendo quebrar esses muros que ficavam ali, os publicanos, os pecadores de um lado, os judeus. Jesus vem ali para quebrar esses paradigmas. Porém, para aqueles homens, os códigos eram mais importantes do que as vidas.
A tradição era mais importante do que a salvação. Mas nem isso intimidou Zaqueu. Ele não ficou limitado ao que as pessoas iriam falar. Ele estava focado, a sua visão agora estava compenetrada, estava comprometida em levar o mestre para a sua casa. Então, além de não se inibir diante das limitações pessoais, de precisar olhar na direção correta, de enxergar além do que vê, nós também precisamos estar atentos à necessidade dos outros. Fique atento à necessidade dos outros. Por quê? Porque um homem de visão sempre tem por metas aquelas que abençoam a vida das outras pessoas. Um homem de visão é aquela que agrega valores a quem está perto deles. Olha o que Zaqueu disse a Jesus quando ele foi acusado de ser um pecador. Versículo 8. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aquele homem, depois de ter a sua vida mudada, ele se tornou um abençoador. Ele abençoa a vida dos outros. A sua riqueza passou a não ser mais guardada de uma forma gananciosa, mas passou a ser dividida com os que não tinham. E por que a gente fala isso? Porque muitas pessoas se dispõem a seguir a Jesus desde que isso não lhes custe nada. Na hora de colocar, quem sabe, o carro na obra do Senhor, nos esquivamos. Na hora de colocar a mão no bolso, quem sabe nos fazemos de surdo, de cegos, não queremos comprometimento. Na hora de colocar a mão na massa, falamos que não temos tempo, mas nós nos esquecemos claramente, completamente, de que tudo isso custou a vida de Jesus na cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O resultado de tudo isso, o preço de tudo isso, foi Jesus pregado numa cruz, vertendo um sangue inocente a favor da minha e da sua vida. Versículo 8 novamente. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Mas o que precisa ficar muito claro aqui é que Zaqueu não foi salvo pelo que ele devolveu ou pelo que ele deu aos pobres. O que ele faz é simplesmente a justiça que caracteriza o reino de Deus. É a consequência e não a causa, e não o motivo da sua salvação. Portanto, depois do encontro que Zaqueu teve com Jesus, ele passou a ter a noção de que ele precisava realmente de uma nova vida, de que precisava viver em novidade de vida. Finalizando, o versículo 9 diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Aquele homem excluído da sociedade, aquele homem que era um pecador público, excomungado pelo povo, pela sociedade, recebe o título então de filho de Abraão. Filho de Abraão. Com a reintegração de Zaqueu, o colaborador dos romanos, o coletor de impostos, Jesus restaura a comunhão entre os judeus. Jesus restaura a comunhão contra todas as diferenças sociais e políticas que separam pessoas. Jesus vem para quebrar esse muro. Jesus vem para construir pontes. É isso que o Evangelho vem para fazer, construir pontes. Sendo considerado filho de Abraão, Zaqueu ocupa o seu lugar na história da salvação. História essa da qual Jesus escreve um novo capítulo.
Deus se recorda de Zaqueu e torna-se justo, e torna-o puro. É esse Zaqueu que agora, com uma vida transformada, consegue olhar para o próximo, consegue atender a situação do próximo, não ver somente a sua necessidade, mas a necessidade do outro, a necessidade do próximo. E Lucas conclui no versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus nos ensina, Jesus nos mostra com essas palavras que Ele veio para salvar o perdido, que Ele veio para reintegrar na sociedade o marginalizado. Então, diante disso, diante de tudo que ouvimos aqui, que possamos crer nessa promessa do Senhor. Crer que vale a pena ter uma intimidade com o Senhor, buscar a presença do Senhor. Crer que vale a pena não entregarmos os pontos. Crer que vale a pena não abandonarmos as possibilidades, pois quando nos rendemos a uma experiência real com Jesus, não entregamos os pontos. Quando caminhamos com Cristo, entregar os pontos não será mais uma opção. Diante de tudo isso que passamos nesse ano, o que nós precisamos buscar de intimidade com o Senhor? O que nós precisamos buscar? Algo que foi perdido durante a nossa caminhada. Faça essa reflexão. Quais possibilidades você perdeu por conta de entregar os pontos no meio do caminho? Por conta de, quem sabe, perder a fé, as possibilidades durante o caminho? Que o Senhor o oriente, que Ele fale tremendamente ao seu coração e que o que foi perdido possa ser restaurado para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel nasceu. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel nasceu. Nasceu.
acompanhou essa nossa série de mensagens, não entregue os pontos, não perca as possibilidades, não perca a fé pelo caminho, não entregue os pontos que essas palavras falaram ao seu coração. Quais foram os ensinamentos trazidos diante desse evangelho de Lucas, diante das narrativas desses personagens para a sua vida? O que precisamos colocar em prática? O que precisa ser eliminado da nossa caminhada, das nossas vidas? Pense com você e que possamos, diante dessa oração, pedir para que o Espírito Santo do Senhor clareie os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas intenções. Pai, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor pelo ano, um ano difícil, um ano complicado, um ano conturbado, mas um ano em que provamos a Tua presença sobre as nossas vidas. Provamos do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, olhando sobre a questão, ó Deus, física, olhando, ó Deus, sobre a questão mental, espiritual, ó Deus, olhando, ó Deus, para as nossas dispensas. O Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou dos seus filhos, e cremos que o Senhor continuará a cuidar das nossas vidas. Nós entregamos esses dias restantes desse ano nas Tuas mãos, confiados, ó Deus, que o Senhor cuidará ainda do seu povo, cuidará do seu povo nesse ano vindouro, e que assim possamos provar da Sua graça e da Sua misericórdia durante os nossos dias. Nós te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença de Jesus. Tenha esses dias que virão ainda de 2020 até a virada, também dias de paz na presença do nosso Senhor. Deus abençoe e que você possa provar desse cuidado do Senhor dia após dia.